Olá pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa aula, tá? Essa semana a gente vai começar falando sobre vetores, então antes da gente propriamente definir o que é vetores, eu acho que é conveniente a gente fazer uma discussão aqui dos diferentes tipos de grandezas físicas, né? Então o que é uma grandeza física? Grandeza física é qualquer coisa que você vai usar para poder caracterizar um sistema, né? Então até agora a gente está estudando cinemática, então quais são as grandezas, né? O que a gente tem usado para poder separar um sistema entre movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado, né? É o que? A posição, velocidade, aceleração. Cada uma dessas três coisas que eu falei é uma grandeza física e ela é usada o quê? Para poder estudar um determinado sistema físico. O nosso objeto de estudo até o momento é o movimento, os diferentes tipos de movimento, certo? E o que a gente quer avaliar é o quê? Como essas grandezas elas se comportam nesses diferentes cenários, né? Nesses diferentes, de novo, tipos de movimento. Tudo bem? Então, existem dois tipos de grandeza, né? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? O que são as grandezas escalares? As grandezas escalares são aquelas grandezas em que você só precisa saber o valor numérico dela, né? Então, por exemplo, vamos começar assim. O que seria um exemplo de uma grandeza escalar? Ó, vou colocar aqui. Por exemplo, massa é uma grandeza escalar, né? Quantos quilos, quantos quilogramas, quantas gramas, né? Um determinado sistema tem, ok? Então, só essa informação é o suficiente para você saber, né, sobre essa característica, né? Quantidade de matéria, a massa. Tempo, né, é uma grandeza escalar, tudo bem? É, Temperatura também é uma grandeza escalar. Então, isso aqui você só precisa dar o quê? Informação numérica, né? Quanto tempo ele gastou, né? Qual é a massa que o corpo possui, qual a temperatura daquele local, ou qual a temperatura em um dado ponto. Então, só o valor numérico é o suficiente para você ter clareza, né, da informação que essa grandeza carrega, né? Do outro lado, a gente vai ter as grandezas vetoriais. O que são as grandezas vetoriais? As grandezas vetoriais, elas não só vão te passar a informação numérica da grandeza, mas elas também vão te passar para onde aquela grandeza está apontando, né? A rigor, um vetor, vou colocar aqui, ó, um vetor ele é caracterizado, né, ou definido por ter um módulo. O módulo significa o valor numérico dele, certo? Por ter uma direção. Né? Direção pode ser horizontal, vertical, diagonal, ok? E por ter um sentido. Né? O sentido é o que? Se a direção for horizontal, vamos colocar aqui, ó. Se o objeto ele se movimenta ao longo de uma linha horizontal, então ele pode só ter sentido ou é para a direita ou é para a esquerda, ok? Então a direção horizontal vai me dar como sentido o quê? Direita ou esquerda. Se o movimento dele é uma linha vertical, como a gente já estudou, né, um movimento de queda livre, ele na vertical, o sentido dele só pode ser o quê? Para cima ou para baixo, né? E óbvio que você pode variar entre essas duas situações. Você pode botar um movimento na diagonal, então o sentido dele vai ser aqui, ó. Se essa diagonal aqui for exatamente na direção aqui sudoeste-nordeste, né? Então o sentido aqui poderia ser aqui nordeste e aqui poderia ser sudoeste, né? Um exemplo, beleza? Então, o movimento horizontal é o primeiro tipo de movimento que a gente analisou. Né? O objeto ou ele se movia para a direita ou ele se movia para a esquerda. E depois, na sequência, a gente foi o movimento vertical, que é o movimento de queda livre. Então, perceba que todas essas características aqui, ó, módulo, direção e sentido, a gente trabalhou sem precisar falar ou definir o que era um vetor, certo? Então, o que são essas grandezas vetoriais? São todas aquelas grandezas que a gente já trabalhou. Ó. Vamos citar aqui, então, exemplos de grandezas vetoriais. Então, o que é uma grandeza vetorial? Ó, deslocamento é uma grandeza vetorial. Lembra que era o ΔS. Velocidade
é uma grandeza vetorial. E a aceleração também era uma grandeza vetorial. E aí o símbolo, a simbologia, né, a nomenclatura que a gente usa para poder diferenciar uma grandeza escalar e vetorial é colocar uma setinha aqui em cima. Então toda grandeza que tiver essa setinha aqui em cima significa que ela é uma grandeza vetorial, e por ser uma grandeza vetorial ela vai ter essas três características aqui, ó, módulo, direção e sentido. Tudo bem? Do lado de cá, a massa, o tempo e a temperatura. A massa normalmente é representada pela letra M, o tempo pela letra T e a temperatura por um T maiúsculo. Né? Normalmente, né? Isso pode se modificar dependendo do contexto ou livre adotado, né? Mas como regra geral seria isso. E ele não tem a setinha em cima, então isso denota uma grandeza escalar, enquanto de carga denota grandeza vetorial. Aí de novo, grandeza vetorial. Lembra lá quando a gente estudava o movimento horizontal, né? Vamos supor, tem aqui ó, uma rodovia, e aí vou ter uma partícula aqui, um móvel ar. Né? Se ele se move, se você fala assim, um objeto tem uma massa de 20 kg. Pronto, essa é a informação. Não faz sentido a gente falar assim, né? O objeto tem uma massa de 20 kg apontando para a direita e 10 kg apontando para a esquerda. Não faz sentido essa expressão, certo? A massa é a massa daquele objeto e ponto. Né? Você não precisa dar uma direção, um sentido para essa informação da massa. Agora, por outro lado, quando a gente fala de velocidade, aí não. A velocidade, você fala, o objeto tem um movimento de 20 km por hora. Fica quase no automático a pergunta, para onde? Ele se move 20 km por hora, mas para qual direção e sentido? Né? Então, perceba aí que quando você faz uma coisa vetorial, você implicitamente quer saber isso aqui. E em todos os problemas a gente abordava isso. A gente não citava que era uma grandeza vetorial, né? Mas a gente abordava, o objeto A aqui, por exemplo, está se movendo, né, vamos supor, a uma velocidade VA, onde o módulo de VA aqui, a gente representa assim, tá vendo? Entre as barras, vou indicar o módulo, que eu vou pegar só o valor numérico dele, é de 20 km por hora. Então, ou seja, além de dar o valor 20 km por hora, eu estou representando essa informação por essa seta. Esse é meu vetor, vetor velocidade. Porque aqui que eu estou indicando que ele está na horizontal indo para a direita. E se ele vai para a direita ou para a esquerda, isso vai indicar um valor para a minha velocidade. Né? Então, toda a grandeza em que você precisar, em que for necessário, você ter que dar as informações aqui, direção e sentido, ela vai ser uma grandeza vetorial. E ela vai ser representada por nesse formato aqui, né? Essa é a simbologia. Né? E a representação é sempre uma seta que aponta para algum lugar. Né? Se a gente for analisar o caso de queda livre, né? Vamos colocar aqui um objeto aqui, B. O objeto B cai aqui, com a velocidade VB para baixo. Tá vendo? Tem que representar. Além de falar o valor de VB, né? Eu tenho que colocar, ele se movimenta para baixo. Né? A gente sabe que na queda livre, a gravidade ela sempre aponta para onde? Para baixo, tá vendo? Eu represento com uma seta. Isso aqui é o meu vetor, aceleração, gravidade. Direção, vertical, sentido, para baixo. Beleza, galera? Então, assim, ao longo dos problemas que a gente for resolvendo, a gente vai começar a dar maior ênfase a essas características aqui de vetores. A gente tem trabalhado com isso, sem precisar, né, necessariamente definir isso. Só que agora, para o próximo tipo de movimento que a gente vai analisar, que é o movimento projétil e depois o movimento circular, a gente vai precisar dar ênfase a essas características ou propriedades vetoriais que cada uma dessas grandezas tem. Tudo bem? Então, o objetivo aqui era só isso, era só poder dar essa diferenciação, né, e esse destaque entre o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial. A gente já tem trabalhado com grandeza vetorial, né? Ao longo dos problemas, a gente só agora vai analisar elas com maior cuidado, com maior rigor. Tudo bem? Então é isso aí. Obrigado.